Devo estar uns 15 minutos pensando sobre como que eu posso começar esse vídeo, qual que vai ser o título, do que eu vou falar. Então eu comecei a pensar sobre como que eu descobri esse livro. Eu tava numa tarde andando pela Livraria da Travessa e numa bancada que tinha livros, porque obviamente era uma livraria, eu acabei encontrando esse livro aqui por acaso. Eu achei a capa legal, eu li aqui a sinopse e eu pensei, eu vou levar. Eu levei e agora eu tenho um dos meus livros favoritos na minha estante por um acaso. E eu comecei a pensar sobre os livros que a gente encontra sem querer nas livrarias, que são os livros que a gente nunca encontraria na Amazon. O que eu tô querendo dizer com isso? É o tipo de livro que não fica em alta nas redes sociais, que no BookTok, aqui na parte de livros do YouTube, na parte de livros do Instagram, na parte de livros do Twitter. E eu quero falar sobre esse livro, e esse vídeo vai ser sobre isso. É meu primeiro vídeo do canal. Eu vou falar basicamente aqui no canal sobre coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. Talvez eu faça vlogs, eu não sei. A única coisa que eu sei é que hoje a gente vai falar sobre Desaparecer, da Maria Stepanova. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nesse começo aqui, eu vou falar sobre as reflexões que o livro traz, por que eu gosto desse livro, e por que esse livro é incrível. E no final eu vou falar literalmente a história dele inteiro. Se você tá com preguiça de ler, eu vou te contar a história desse livro inteiro aqui pra você. Então, vamos começar. A gente tem aqui no Desaparecer uma escritora, a protagonista, ela é uma escritora em que ela se vê perdida em uma cidade que ela tá por um acaso, porque ela pegou o trem errado, indo para um evento de livros, dar uma palestra. E ao longo do livro ela começa a se perguntar justamente sobre as coisas que acontecem por acaso. Sobre ela ter se perdido, ela começa a encontrar pessoas na rua por acaso e vai tendo reflexões. Esses encontros que ela tem por acaso, essa cidade que ela conhece por acaso, essa fuga da rotina, começa a dar vontade nela de fugir, de ter uma vida totalmente diferente da que ela tem hoje, dessa vida monótona, dessa vida com dores, porque ela é uma mulher russa e esse livro, ele se passa no nosso momento atual, ele se passa no cenário atual da Rússia, né? Qual é a guerra que está tendo na Rússia? E ela se sente culpada pela situação que acontece na Rússia, ela se sente mal por ser uma mulher russa. E ela vive em algum outro país da Europa Ocidental, que não especifica qual, mas ela fala que ela sofre um preconceito velado dentro desse país na qual ela vive pela cultura dela. E ela se sente muito culpada de ter saudade da Rússia, de ter saudade da cultura russa, de saudade de quem ela é. Porque quando ela sente essa saudade, ela sente como se ela estivesse alimentando um mal. Isso, assim, uma reflexão que esse livro me trouxe é sobre a gente conseguir diferenciar, não só em questão de países, né? Na questão de países, sim, mentira. O governo da cultura em que esse país é inserida, né? Porque a gente não tem que ter ódio da cultura, a gente tem que ter ódio ali do político, que é um maluco, né? Mas enfim, ela quer desaparecer da vida dela, ela tem uma vida chata e monótona, e ela simplesmente conhece um cara de circo, ela se vê inserida num circo, e aí ela tem a chance de entrar para esse circo, e o circo é itinerante, né? Então ele fica circulando ali toda a Europa, então ela vai ter uma vida inconstante, no sentido de vai estar sempre mudando, vai ser sempre uma nova aventura, porque é isso que ela quer viver no fundo, né, gente? A escritora, que não apresenta o nome dela, ela é chamada de Amy, ela quer viver uma vida totalmente diferente da que ela leva, ela quer viver do acaso. Que nem quando eu encontrei esse livro na travessa, gente, olha que reflexão bonita. Gostei. Gente, por sinal, a Maria Stepanova, ela é uma mulher russa
Então, tudo que ela tá escrevendo nesse livro dá pra sentir que tem muita propriedade, sabe? Que ela viveu muita coisa do que ela diz ali. Gente, eu amo esse livro assim de paixão. É um tipo de livro que eu recomendo. E, não sei, ele me deu saudade assim, antes. Eu vou falar agora como se eu tivesse 50 anos. Mas me deu saudade de antes das redes sociais, assim. Os livros que a gente encontrava por acaso e viravam os nossos favoritos. E que, assim, a gente começava a falar pros nossos amigos. Do nada, esse livro tava popular, mas, tipo assim, só no seu grupinho, sabe? Bom, gente, agora eu vou falar sobre a história inteira do livro, com spoiler. Se você quer ler esse livro, eu indico muito. Mas se você só quer saber da história dele, eu vou contar sobre ele agora. Meu cabelo, socorro. A escritora Amy, ela tá pegando um trem que ela vai para um evento, como eu já disse. Só que esse trem, ele acaba se perdendo, ela acaba vivendo em uma cidade que não era pra ela estar. Ela decide ficar em um hotel nessa cidade e ela já tem ali a programação dela de que ela vai tentar conhecer a cidade, daí ela vai tentar ir para a cidade que ela realmente precisa ir. Só que ela sente que a vida dela tá muito previsível, ela sente que a vida dela tá muito parada e é como se ela estivesse vivendo todos os dias de uma maneira igual. E ela tem, ao longo do livro, muitas dessas reflexões de onde ela é e de como o lugar que você nasceu, ele faz você ser reconhecido no mundo, né? Só que, bom, como eu já disse, ela é uma mulher russa, então ela sofre por preconceitos, assim, velados dentro, num sentido, tipo, de dentro da própria Europa. Porque isso nunca foi o que ela pensou para a vida dela. Só que conforme ela começa a ver, é uma oportunidade de você realmente viver. Você, assim, se desprender da sociedade, é isso que ela faz. Quer dizer, é isso que ela quer fazer. Porque agora eu vou contar o que acontece no final do livro. Basicamente, o cara lá, dono do circo, fala: você tem até amanhã, esse horário, pra falar pra mim se você quer ir ou não, porque a gente vai embora, a gente vai pra uma outra cidade. E não fala pra qual cidade ele vão. Ele fala: se você quiser ir, você vai ter que vir amanhã até esse horário. Então ela meio que vira a madrugada pensando se ela quer ir ou não quer ir. Ela chega assim à conclusão de que quer ir, só que ela tá com muito medo. E ela se atrasa. Quando ela chega no local lá em que estava o circo simplesmente não está mais lá. Ela volta meio triste, mas meio aliviada pro hotel, porque ela vê a vida dela vai continuar monótona, o que não é ruim, mas não é bom. Só que o livro ele acaba com uma frase que assim me quebrou. Eu amei, eu achei fenomenal, que é ela falando: talvez o circo só tivesse virado a esquina. Ou seja, se ela tivesse corrido, talvez ela ainda poderia alcançar o circo. E ela sabia que se ela tivesse corrido, ela ainda poderia alcançar o circo. Mas o que aconteceu, gente? Ela teve medo, o cérebro dela não deixou. Cara, esse livro é fenomenal, gente. 5 estrelas. Deem uma chance pra Maria Stepanova. Eu amo ela.
E eu acho que eu não tenho mais o que falar, gente. Esse vídeo aqui era só pra esse livro. Eu não sei se eu vou querer continuar. Mentira, eu quero sim continuar a fazer vídeo aqui. Eu quero falar de outros livros, talvez outros livros aí que eu encontro por acaso na livraria da Travessa, que eu tanto amo. Eu quero muito falar de vlogs, fazer vlogs aqui no canal, porque é uma coisa que eu simplesmente gosto de fazer vlog. Eu quero falar de outros livros, eu quero falar de desenho, porque eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar. Eu quero falar de jogos, eu quero falar do que eu gosto, gente. Eu quero falar de filmes. Gente, eu acho que com isso nós concluímos. Obrigada por ter me assistido. Me segue no meu Scooby, que vai estar aparecendo em algum lugar aqui na tela. Lá eu faço várias resenhas de livro. Até mais.